Olá pessoal, para quem está pela primeira vez aqui no canal, meu nome é Vanessa Demarque, eu sou oficial de Justiça na Justiça Federal de São Paulo e nesse vídeo eu vou retomar aqui um assunto que foi muito comentado e muito assistido num outro vídeo aqui do canal chamado O que acontece se você não receber o oficial de justiça? E daí você vai ficar pensando, mas será que a lei cuidou disso? Pessoal, a lei cuidou disso sim, a lei cuidou do réu fujão. No artigo 252 e seguintes do Código de Processo Civil e também no artigo 362 do Código de Processo Penal. Então vamos lá, o que é que diz o CPC? Artigo 252. Quando o oficial de justiça houver procurado a pessoa que tem que ser citada na sua residência ou no seu domicílio, que pode até ser aí um endereço comercial, e não encontrar a pessoa, ele pode intimar, e aqui vocês entendam intimar, pessoal, como avisar, tá? Não é que ele vai intimar uma pessoa no lugar da outra não, tá? Então ele pode avisar qualquer pessoa da família que estiver lá na casa, ou até mesmo um funcionário, uma funcionária que estiver trabalhando na casa. A lei fala que pode ser até mesmo um vizinho, ou então, se for um prédio aí de apartamentos, o funcionário da portaria, ele vai avisar de que no dia seguinte, no horário que ele determinar, ele vai retornar ao local para fazer a citação. Mas atenção! A lei determina esse procedimento em qualquer caso que o oficial for até o local e não encontrar a pessoa? Não! A lei determina esse procedimento caso o oficial de justiça suspeite que esteja havendo ocultação por parte da pessoa. Então, assim, não é qualquer desencontro, tá? O oficial de justiça precisa suspeitar de que a pessoa oculta-se para não ser citada. Então, pessoal, aqui eu chamo a atenção para a extrema importância da sensibilidade do oficial de justiça. E até eu já vi alguns colegas fazerem confusão com relação a isso. Não é o juiz que determina a citação por hora certa. E eu vou até além. Se o juiz determinar que seja feita a citação por hora certa e o oficial de justiça em nenhum momento suspeitar que esteja havendo ocultação, não é o caso de se fazer. Portanto, quando a gente fala em citação por hora certa e pensando aí na pessoa do oficial de justiça, que é realmente o protagonista desse tipo de citação, dois requisitos se fazem necessários. O requisito objetivo, que é o oficial de justiça ir 3 vezes até o local. Por que 3 vezes, pessoal? Porque ele vai por 2 vezes. Se nessas 2 vezes ele não encontrar o réu, ele pode, na 3ª vez, concluir a citação do réu, tá? Então, portanto, 3 vezes. A 3ª para poder concluir a citação. E o requisito subjetivo, que é o oficial de justiça suspeitar de ocultação. Então, esse requisito é a suspeita da ocultação. Então, essa foi a parte do oficial de justiça, tá? Mas a lei determina, vocês podem ver aí nos artigos seguintes, que depois esse procedimento continua com os funcionários internos aí do cartório, que terão que enviar uma correspondência ao réu confirmando essa citação por hora certa. E aqui eu até chamo aí a atenção dos concurseiros. Pessoal, tenham na cabeça esses artigos 252, 253 e 254 do CPC, porque eles estão aí no top 5, tá? Caem em tudo quanto é concurso para oficial de justiça. E agora, vamos lá para o tema da vez? Qual é o tema da vez? É a ocultação nas citações eletrônicas, tá? Esse é um tema super novo, muita coisa ainda não está resolvida, mas o caso é o seguinte: vamos supor que o oficial de justiça envie uma mensagem ao réu, tá? Ou por WhatsApp ou por e-mail. E ele suspeita que o réu aí está se ocultando para não concluir a citação pela via eletrônica. O que se fazer nesse caso? Em primeiro lugar,
eu aconselho a vocês que assistam aqui no canal. É um vídeo um pouco mais longo, mas que vale muito a pena, chamado Citação e Intimação por WhatsApp, tá? Assistiu esse vídeo? Vamos lá. O que fazer então no caso concreto? A gente percebe, pessoal, que os tribunais, eles têm decidido aí, eles têm editado normas de serviço diversas, tá? Elas não são uniformes se a gente pegar aí todo o país. Eu já vi tribunal disciplinando que se, por exemplo, no WhatsApp, ficar lá com os 2 risquinhos azuis, significando que a pessoa leu a mensagem, ela pode ser considerada citada. Eu já vi tribunal que nem admite a citação por essa forma, admite somente intimação, tá? Então tem de tudo. O assunto é muito novo e é por isso que eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Como a gente está falando aqui de citação, e a citação ela acarreta muitos efeitos processuais, a minha opinião para essa fase em que a lei ainda não disciplinou nada a respeito e que também não há uma jurisprudência firme aí sobre o tema, a minha posição é a seguinte: havendo o oficial de justiça suspeitando de ocultação na forma eletrônica, a gente deve partir para a forma tradicional da citação, seguindo então os procedimentos dos artigos 252 e seguintes do Código de Processo Civil para a hora certa, que eu já expliquei aqui para vocês, tá? E aqui, pessoal, eu quero que vocês saibam que eu sou super a favor do uso da tecnologia aí no Poder Judiciário, sou até uma defensora desse tema, tá? Mas como eu expliquei para vocês, a citação acarreta muito efeito processual e a gente ainda não tem uma jurisprudência firme, tá? Por isso, essa é a minha posição, tá? De havendo problema, havendo ocultação na forma eletrônica, parte-se para a forma tradicional da hora certa, ok? Agora, pessoal, eu quero falar aqui de umas perguntas que os cidadãos me mandam e me mandaram muito nesse outro vídeo que eu comentei para vocês aqui no início da minha fala, com relação ao seguinte: eles até me reportaram, mas como é que o oficial suspeita de ocultação? Como que é isso? O oficial de justiça não tem bola de cristal? É verdade, né, pessoal? O oficial não tem bola de cristal, mas tem uma grande sensibilidade. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos, tá? De situações que fazem com que o oficial de justiça desconfie que você esteja querendo fugir dele, tá? E eu vou fazer isso até numa forma aí de um meme que ficou famoso aí num programa de televisão, vocês já vão entender, tá? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. O oficial de justiça veio até o meu prédio. Eu não estava, ele deixou um recado para que o porteiro me entregasse. Ele retornou ao prédio e perguntou se eu havia recebido o recado. Perguntou para os funcionários, que disseram que sim, mas eu não liguei. Significa que o oficial de justiça pode suspeitar que eu esteja me ocultando? Significa. Pergunta número 2. Tocou o interfone. Eu pedi para o porteiro falar para o oficial de justiça que eu tinha viajado, mas o porteiro já havia falado para o oficial que eu estava em casa. Significa que o oficial pode suspeitar que eu me oculto? Significa. Pergunta número 3. Eu não estava em casa. O oficial de justiça deixou um recado com o número de telefone. Eu liguei só para saber o assunto. Disse a ele que ele não ia me encontrar porque eu não tinha horário certo para ficar em casa, mas que eu voltaria a ligar para marcarmos um horário. Até hoje eu não liguei. Significa que o oficial pode suspeitar que eu me oculto? Significa. Pergunta número 4. O oficial de justiça mandou recado no meu WhatsApp, mas quando ele falou que era um oficial de justiça, eu o bloqueei. Significa que o oficial pode suspeitar de ocultação? Significa. E para finalizar aqui, pessoal, isso aconteceu comigo aí dia desses, recente, tá? Eu cheguei na casa da pessoa para fazer uma citação. E quem me recebeu foi uma senhora, tá? Que disse ser a mãe
da pessoa que eu estava procurando. Disse que a filha dela não estava em casa. E aí, assim, minutos após, veio chegando um carro que foi estacionando próximo à casa. Nesse momento, rapidamente, saiu de dentro da casa um senhor e tentou disfarçar, mas fez assim para a moça que estava dirigindo o carro. E aí eu falei para ele: senhor, aquela não é a senhora fulana de tal que eu estava procurando? Aí ele disse: não, aquela lá é a minha outra filha. E ali na frente da casa, pessoal, tinha um menininho de uns 6, 7 anos. E ele olhou pro senhor e falou: não, vô, não é não, aquela lá é minha mãe, sim. E, pessoal, isso dá para suspeitar de ocultação? Não é nem suspeita, pessoal, já é certeza de ocultação. E daí eu disse para o senhor: olha, senhor, eu trabalho há muitos anos como oficial de justiça. Eu sei quando as pessoas querem fugir de mim. É muito feio isso, porque eu vou ter que comunicar aqui na minha certidão quando eu devolver o mandado ao juiz. E daí o senhor pediu desculpas, ligou, pegou o celular, ligou para a filha, pediu para ela voltar até lá e receber a citação. Então, pessoal, não façam isso, tá? Enfrentem aí o problema, recebam um oficial de justiça. Se você tá com medo, não sabe o que fazer, eu vou te aconselhar. Assiste aqui a um outro vídeo meu do canal chamado O que fazer após receber a visita do oficial de justiça, tá? E aí você vai ver que tem um monte de dica de como você deve proceder, tá? Pessoal, colegas aí oficiais, tem alguma outra situação aí que vocês acham que caracterizaria a ocultação? Se tiver, comenta, manda aqui no canal, tá? Por quê? Pra gente passar isso para os cidadãos, tá legal? É bem importante. Então é isso. Se gostou, deixa um like, eu fico feliz. Se inscreve no canal, tá? E também pode mandar pergunta para mim pelo Instagram. É o @papo.d.oficial. Até mais então, até o próximo vídeo.